dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um programa Acordando para o Propósito, um programa diário, segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Canal esse que eu sugiro que você, que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição neste exato momento, clicando no botãozinho inscrever-se, acionando o sininho das notificações e não se esqueça de você, de imediato também, curtir, comentar e compartilhar esse link com o maior número de pessoas para que a mensagem e o ensino da palavra de Deus possa alcançar mais vidas, para alicerçarmos pessoas, edificarmos pessoas através da palavra e também para poder lançarmos uma semente no coração daqueles que ainda não professam Jesus como Salvador. Então é importante esse trabalho de você compartilhar o conteúdo, obviamente curtindo e comentando aqui após você fazer a sua inscrição. Nós estamos chegando bem perto do término da nossa jornada do mês de março, onde nós estamos falando sobre Jesus. E hoje, no nosso penúltimo encontro no mês de março, nós já vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus, tá? Então vai preparando aí para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Eu vou dar uma instrução para você aqui do versículo que nós vamos ler dele em diante. Mas antes eu quero dizer para você que hoje, quinta-feira, nós utilizamos esse espaço para que você possa colocar aqui nos nossos comentários um pedido de oração de maneira específica. Você sabe que diariamente nós fazemos uma oração aqui para apresentar o dia ao Senhor, agradecer a Deus. Enfim, nós constantemente aqui fazemos a oração. Mas você que já nos acompanha, ou você que está começando a nos acompanhar, habitualmente, quinta-feira, nós pedimos para que você coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Por quê? Porque na sexta-feira nós apresentamos esses pedidos diante do Senhor de maneira específica. Então, nós vamos apresentar diante de Deus os pedidos de oração que estão nos comentários do nosso programa de quinta-feira. Resumindo, não importa o horário que você está assistindo o nosso programa nesta quinta-feira, mas se você registrar a sua, o seu pedido de oração, nós vamos amanhã, diante do Senhor, apresentar esse pedido de oração diante do Senhor. Então, não deixe de fazer isso. Você pode colocar de maneira mais específica, ou pode apresentar uma área, a área da família, área financeira, área espiritual, casamento, filho, enfim, você coloca de acordo com aquilo que você tiver necessidade, e amanhã nós estaremos orando e agradecendo a Deus. Olha, no final, fica aqui comigo que eu vou dizer para você o que nós vamos estudar a partir da próxima semana. Você tem aí curiosidade de saber o que nós vamos estudar na próxima semana? Na verdade, entrando aí num novo mês. Olha, vou falar para você que o assunto que nós vamos estudar é um assunto que promete, assunto que vai aí ser do agrado de muitas pessoas. Muita gente vai gostar daquilo que nós vamos estar estudando aqui no Acordando para o Propósito, no nosso mês de abril. Mês de abril, fica aí ligado. Se você quiser saber, no final do nosso programa aqui, nós vamos revelar qual será o assunto para o mês de
Ábreo. Então, se você está curioso para saber, fique aí, que no término aqui do nosso programa eu vou falar para você. Mas pega aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Lembrando, você que pega a Bíblia, coloca a figurinha da Bíblia nos comentários ou escreve: eu estou com a Bíblia em mãos, para que nós possamos fazer a leitura junto aqui, e você que tem a possibilidade, isso é essencial. Agora você está em trânsito, você está numa condução, não tem como abrir a Bíblia, ou você está dirigindo, não tem problema. Ouça aqui, porque a gente sempre faz também uma leitura é, bem específica aqui para poder facilitar a tua compreensão. Nós geralmente aqui ficamos com o texto bíblico. O texto bíblico ele é suficiente para o nosso aprendizado. Então, Marcos capítulo de número 15, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se as escrituras que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também os insultava. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um dos deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixem-no, vejamos se Elias virá tirado dali. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto para baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, e disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas das mulheres que estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, de José. Na Galiléia, eles tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Resumido, eu não precisaria falar nada após essa leitura de um texto que nos emociona, um texto que transparece a consumação daquilo que era o plano divino. Jesus vai ser crucificado. Jesus vai morrer na cruz do Calvário. E, de fato, aquilo que nós entendemos através do grego, a expressão que diz tetelestai, que representa está consumado, está consumado.
Ou alguns estudiosos também remetem essa expressão tetelestai a totalmente pago, totalmente pago. Então, a nossa ideia de pensar em que está consumado, não somente o fato de estar consumado a obra da cruz, mas o que está consumado, na verdade, é o pagamento daquilo que nós não poderíamos pagar. Isso é muito forte. Está consumado o pagamento daquilo que eu e que você não poderíamos pagar. O preço do pecado foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Eu e você, nós não poderíamos pagar esse preço. E você sabe o caso de que nós não poderíamos pagar esse preço? Porque nós estamos vivos ou de pé, ou viemos de uma essência do Adão, aquele que inseriu o pecado através de seus atos aqui no mundo. Se nós somos essencialmente da descendência de Adão, se nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, nem se nós nos colocássemos diante de uma situação de sacrifício, nós poderíamos pagar pelo preço dos nossos pecados. Seria inócuo, seria inválido qualquer tipo de sacrifício, ainda que fosse uma crucificação de nossas vidas, para poder pagar o preço. Era necessário que o Cordeiro inocente, o Cordeiro imaculado, desse a sua vida na cruz do Calvário, para que de fato nós pudéssemos ter hoje a possibilidade de dizer: está consumado. Significa tetelestai, totalmente pago, totalmente pago. Você poderia chegar hoje para alguém, talvez você tenha aí a possibilidade de chegar para alguém e falar: olha, está totalmente pago. A pessoa vai se assustar quando você disser isso para ela. Mas como assim? A pessoa vai pensar que é o cartão de crédito que foi pago, vai pensar que foi a conta de luz que foi paga, que foi o aluguel que foi pago, que foi o condomínio que foi pago, que foi o IPVA do carro que foi pago, que foi o imposto de renda que foi pago, que foi a compra do supermercado que foi pago. Não. Aí você vai dizer para ela: olha, o que foi pago foi o preço pelos nossos pecados, totalmente pago. Tetelestai, está consumado. E você vai falar isso não somente para os seus amigos que são da igreja, não somente para aquelas pessoas que estão no seu círculo de amizade mais próximo, mas você pode falar isso para qualquer pessoa, que toda pessoa necessita de saber que está consumado, totalmente pago, tetelestai. O Senhor cumpriu uma obra completa na cruz do Calvário para poder nos trazer vida, vida em abundância, vida que nos dá a possibilidade de viver não aprisionados ao pecado, não vivermos prisioneiros do pecado, mas libertos e livres pela graça divina do sacrifício do Cordeiro imaculado na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, um inocente, sem pecado, deu a sua vida para poder hoje nós dizermos: está consumado, tetelestai, totalmente pago. Imagina você dizer isso para alguém. Você, pecador, você não precisa dizer para a pessoa que não é, né, uma pessoa que professa Jesus: olha, você é um pecador em cunho de acusação. Mas você pode dizer para ela: olha, nós tínhamos um vazio a ser preenchido, nós tínhamos uma dívida a ser paga, porque o melhor dos seres humanos nesta terra, os seres humanos com as melhores obras, com os melhores atos de amor, de benevolência, de compaixão, este, ainda assim, é um ser imperfeito, um ser pecador, que necessita da graça divina. E você chegar para ele e falar: olha, sabia que essas nossas falhas,
essa nossa imperfeição, ela é oriunda do pecado, e esse pecado não tem um preço viável para que nós pudéssemos pagar, é um valor imensurável, mas Jesus pagou esse preço. Jesus pagou esse preço. E hoje nós podemos dizer: está consumado. Tetelestai, totalmente pago. Você já imaginou isso? E é uma dívida que, uma vez que você aceita Jesus, não vai ter cobrança, no sentido de que, olha, Jesus vai ter que vir novamente a esta terra e pagar o preço novamente na cruz do Calvário. Não, está pago. E como que você recebe o benefício deste pagamento? Aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. A ideia do Salvador é exatamente isso. Alguém que pôde resgatar. Você sabia, por exemplo, que em algumas culturas, em algumas situações, uma pessoa aprisionada, ela pode receber liberdade por conta do pagamento de um resgate, ou pode receber a liberdade pelo pagamento de uma fiança. Agora você imagina isso na dimensão espiritual, alguém aprisionado pelo pecado. Não é simplesmente pagar uma fiança para poder a pessoa sair daquele lugar, mas é a liquidação do teu passado, a liquidação das tuas obras contrárias aos princípios de Deus, a liquidação daquilo que você devia. É você ganhar liberdade e ainda ser declarado justo, justificado pela obra remidora do sangue derramado na cruz do Calvário. É para você glorificar a Deus nesta manhã. E eu queria dar uma oportunidade para você. Você está aqui nos acompanhando, alguém enviou o vídeo para você, você estava passeando pelo YouTube e encontrou esse vídeo, escutou ele até o final e está aqui. Eu quero hoje fazer algo diferente. Na nossa oração final aqui, eu quero saber se tem alguém que está aqui conosco, acompanhando o Acordando para o Propósito e quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Ou você que, por algum motivo, por escolhas, você abandonou o caminho da fé, você abandonou os caminhos de Jesus, seguiu carreira solo e hoje você está aqui lembrando, revivendo em sua memória aquilo que antes, no momento que você entregou pela primeira vez a sua vida para Jesus, que é saber que está consumado, que o preço foi pago. E talvez você também quer fazer novamente uma aliança com Jesus. Então, você que pela primeira vez quer fazer uma aliança, ou você que quer voltar para Jesus, está sendo dada a oportunidade. Se você está fazendo isso, nós vamos fazer uma oração aqui, entregando a sua vida e fazendo com que o Senhor receba novamente você diante dos céus, para que se concretize aqui na terra um novo tempo para a sua vida. Se você estiver tomando essa atitude, você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, você pode orar junto comigo ou acreditar as minhas palavras como suas, para poder você também aqui de maneira direta chegar ao trono de Deus com as suas palavras, com o seu pensamento. E se você estiver fazendo isso, você pode procurar uma igreja perto da sua casa, orar a Deus para que você possa ter um lugar para você congregar. Se você tiver alguma necessidade, você pode fazer contato conosco através das redes sociais, no Instagram, @Edvanei Fernandes, aqui nos comentários, deixar seu contato. Quem sabe nós não podemos nos direcionar e ser canal de direcionar você para alguma igreja. Então, curve sua cabeça. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti essa pessoa que, porventura, esteja nos acompanhando neste momento e ela está fazendo uma aliança com Jesus. E ela quer ter uma vida de comunhão contigo e te aceitar como único e suficiente Salvador da vida dela. Ou esta pessoa que hoje quer novamente caminhar contigo, quer fazer uma aliança
de retorno, para poder viver as promessas que ela mesma um dia recebeu e, por decisão própria ou por via das circunstâncias apresentadas, ela não continuou na caminhada, mas hoje ela quer voltar e diante de ti ela te apresenta a vida dela para poder iniciar um novo tempo. Você que está nos acompanhando, você pode declarar dizendo: Jesus, o Senhor é o Salvador da minha vida. Eu te reconheço como Senhor da minha vida. É o que nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, pela vida dessas pessoas que aqui nos acompanham. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, veja só, você que está nos acompanhando, veja bem, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa para que nós possamos, de alguma forma, chegar diante de outras pessoas que necessitam dessa mensagem, pessoas que talvez ainda não professam Jesus como Salvador, e como alguém que está aqui angariou para si esta oportunidade. Lembrando, no próximo mês, você está curioso aí para saber qual é a nossa temática? Então, está aí, você sabe que o Acordando para o Propósito é de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. E no próximo mês, um mês inteiro sobre Apocalipse, em abril, aqui, no Acordando para o Propósito. Olha, essa notícia é para você espalhar para todo mundo, espalha para todo mundo em abril, Apocalipse, aqui no Acordando para o Propósito. Portanto, faça a sua inscrição no canal para poder você ficar por dentro desse mês de abril que vai ser fantástico. Nós vamos fazer um estilo muito interessante. Cada dia nós vamos ter o direcionamento de uma pergunta, onde nós vamos dar, obviamente, uma breve resposta sobre a pergunta. Por exemplo, pastor, o que é Apocalipse? Né? As pessoas às vezes têm dúvida. A pessoa vê o nome do livro e o que é Apocalipse? Eu não entendo o que é isso, não sei nem o que significa o nome do livro, porque eu vou estudar esse livro. Então, se você quer saber essa e outras perguntas, nos acompanhe ao longo do mês de abril para você saber muito mais, tá certo? Quero agradecer aqui a tua audiência. Amanhã eu te espero, porque amanhã a gente vai fazer o fechamento do mês de março. Tem uma palavra fantástica aqui sobre a vida de Jesus, sua obra, seu ministério e algo que vai abençoar as nossas vidas. Que Deus abençoe, um forte abraço e parabéns para você que está acordando para o propósito. Tchau, tchau.